Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula será de História, bora iniciar a nossa apostila aí do segundo bimestre. Mas antes eu gostaria de lembrar um pouquinho vocês que encerramos a apostila do primeiro bimestre falando de quem? Dos nossos ancestrais, né? Da evolução deles, o que eles conseguiram conquistar, construir. E agora, nesse módulo, vamos falar da chegada dos grupos humanos na América. Bora lá então para a nossa leitura. Olá! No bimestre passado, você conheceu a história da evolução dos seres humanos e também estudou o modo de vida dos nossos ancestrais. Agora vamos saber mais sobre os povos que vieram para o continente americano, que se encontra também o Brasil. Bora lá! O nosso país é formado por diferentes povos que se estabeleceram aqui em épocas variadas. O que isso quer dizer? Se a gente observar aí o mapa do Brasil, tem várias carinhas diferentes, né? Por que essas carinhas diferentes? Para relatar aí a vinda de pessoas de muitos lugares do mundo, né? Então eles foram se estabelecendo e a nossa América, ela foi sendo povoada lentamente, levaram anos, né? Para a América ser povoada, principalmente onde se encontra o Brasil, que é a América do Sul, né? O nosso território brasileiro. E aí mostra o mapa do Brasil, né? Com carinhas diferentes, com povos diferentes, onde houve o que? Uma miscigenação. O que é isso? Uma mistura, né, de raças, de povos, né? E se dá cor de pele diferente, cabelos diferentes, os olhos, não é? Até a forma de agir também interfere. Então houve uma grande mistura, mas isso aconteceu logo quando os portugueses chegaram aqui, já teve esse povoamento, já foi enchendo o Brasil? Não, né? Teve que haver o quê? A migração também desses povos, porque eles foram chegando em lugares diferentes no Brasil e sempre próximos do quê? Próximos a mar, né? Cidades próximas do mar, porque naquela época só havia o quê? Navios. Então eles chegavam, eles começavam a desbravar, conhecer territórios diferentes através de navios. E o nosso Brasil também foi a chegada dos portugueses, né? Que foram povoando a nossa América, e outros lugares também foram chegando outros povos para colonizar, e aí teve o quê? A migração. O que foi essa migração, né? Dentro da América, dentro já do nosso país, do nosso território brasileiro, houve o quê? A migração, as pessoas mudavam de lugar dentro do nosso país e foram povoando, criando cidades, vilarejos, que foi crescendo com isso. E o nosso país hoje, ele é bem populoso quanto a isso, devido a isso, tá bom? Então vamos à nossa leitura. Agora construa um pequeno texto a partir das seguintes perguntas. A população brasileira hoje é composta por pessoas iguais ou diferentes? Ficou fácil aí, hein? Quem são as primeiras pessoas que ocuparam o Brasil? Lembra do nosso primeiro bimestre? Quem chegou aqui, né? Que estavam desbravando os mares em busca de encontrar as Índias? Lembra? Então, também foi um povo que foi um dos primeiros. Claro que não podemos descartar, pessoal, que aqui no Brasil já também tinha os índios, né? Eles já ocupavam o território, os nativos. E de onde elas vieram? Então, quem são e de onde vieram, tá? Tenho certeza que vocês vão saber preencher aí certinho. E aqui vocês podem escolher uma ilustração sobre a chegada desse povo, né, no nosso território brasileiro. Pode desenhar ou também pode imprimir, quem tem a possibilidade, e colocar ali para ficar bem legal. Vamos iniciar nosso estudo conhecendo os grupos humanos que migraram para o continente americano. Eles vieram para a América do Sul e ocuparam uma região do atual Brasil, ok?
Por que no atual Brasil? A América do Sul não é só o Brasil que se encontra ali, tá? Há outros países que nós vamos ver daqui a pouco também, que faz parte da América do Sul, ok? Ocupação da América. O continente americano foi a última região habitável da Terra. Olha só, né? Fomos um dos últimos, né? Do nosso território foi um dos últimos a ser habitado e a ser ocupada por seres humanos. Foram vários grupos que vieram migrando ao longo de milhares de anos e ocuparam as regiões da América em momentos diferentes. Olha só. Então não foi de repente, nossa, chegou gente dali, chegou gente daqui e encheu o nosso território brasileiro, a nossa América. Não. Isso foi com o passar do tempo, né? Pessoas vinham chegando e povoando essas regiões. Um ponto importante é que na América do Sul, principalmente na região do atual Brasil, eles usaram os rios para se locomover, porque pessoal não tinha avião, né? E qual era a forma mais rápida de se deslocar ali, migrar, passar de um lugar para o outro? Os rios, né? Assim conseguiam se deslocar rapidamente por grandes distâncias. Esses povos usavam várias estratégias para sobreviver, como a caça, a coleta de frutos e raízes, a pesca e a coleta de frutos do mar. Portanto, eram caçadores-coletores, que fabricavam ferramentas de pedra para utilizá-las nessas atividades. Então, isso nós já vimos, né? Eles foram evoluindo e, de acordo com suas necessidades, eles foram fabricando ferramentas, utensílios para sanar ali as suas dificuldades, ok? Você lembra as hipóteses sobre a chegada dos grupos humanos na atual América? A hipótese mais aceita é que eles vieram pelo norte, por meio da ponte de gelo que se formou entre a Ásia e a América durante as glaciações. Vamos imaginar uma ponte gigante de gelo aí, né? Que eles fizeram a migração, vieram para cá. Outras hipóteses propõem que alguns grupos teriam vindo do mar, pelo mar, né? Aproveitando as correntes marítimas. Alguns teriam navegado pelo Oceano Pacífico da Polinésia até o Peru. Já outros grupos teriam saído da Austrália e navegado de ilha em ilha até chegar ao sul da América, que é aqui onde se encontra o nosso país, né? O nosso estado, o nosso país brasileiro, a população brasileira. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos aprender mais sobre esse tema? Para começar, observe o mapa abaixo, que representa as 3 regiões do continente americano. Então, vamos lá. O continente americano ele é formado pela América do Norte, que é bem grande, a América Central, que é esse vermelhinho pequeno aqui, e a América do Sul, ok? Onde aqui se encontra o nosso território brasileiro, o nosso país. Tudo bem? Povos que ocuparam a América Central e México, tá? Os grupos humanos que vieram até a América criaram aldeias e cidades, praticaram a agricultura e fizeram cerâmica e tecidos muito bonitos. Na América Central, por volta de 7.000 anos atrás, vários povos que se fixaram ali começaram a se desenvolver. Em torno de 4.000 anos atrás, os Olmecas foram os primeiros a desenvolver uma cultura mais elaborada, né? Um povo mais avançado nas ideias, né? Tinham mais criatividade. Outros povos que se desenvolveram a partir de então foram os Zapotecas, os Maias, a cultura de Teotihuacan, os Toltecas, os Mixtecas, Nahuás, Mexicas, entre outros. Vários povos foram se misturando ali, né? E foi dando a miscigenação. Então, aqui nós vamos ver uma imagem dos Zapotecas, né? Eles estão fazendo uma procissão de sacrifício. Por que isso? Por que fala que é sacrifício em frente a uma pirâmide? Porque eram povos que tinham suas próprias religiões, seus cultos, né? Eles tinham seus princípios e pensavam de uma forma diferente, como muitos pensamos hoje. Astecas. Casa de campo asteca, construída com tijolos de barro e telhado
feitos de folhas ou junco, tá? Aqui tem um errinho. Toltecas, tá mostrando aqui atividades do dia a dia deles, né? O que eles faziam. Cada uma dessas culturas tinha suas características próprias, ou seja, cada um agia de uma forma, né? Construía suas coisas de uma forma. Podemos dizer que esses grupos faziam agricultura usando técnicas muito desenvolvidas. Olha só que legal. Eles plantavam milho, feijão, melão, baunilha, cacau, algodão, tomate, tabaco, entre outros. Olha só quanta coisa eles começaram a cultivar, né? Eles aprenderam a cultivar. Cultuavam vários deuses e alguns desses grupos desenvolveram conhecimentos matemáticos e de astronomia, ou seja, entender os astros, o céu, né, as estrelas. E também construíram grandes cidades, como Tula e Teotihuacan. Nessa região também se desenvolveu o Império Azteca, que você irá conhecer lá no 5º ano, ok? Império Azteca, um povo ficou muito conhecido por conta de suas obras, né, faraônicas. Aqui é uma das criações, das obras deles, né? Por ser um povo antigo, a ideia que eles tinham de construção arquitetônica era bem avançada para a época, né? E o material que eles utilizavam eram muito singelos, né? Então, por isso que é faraônico, né? Gigantesco, famoso, por isso que ficou tão famoso. Povos que se desenvolveram na região dos Andes. Entre os grupos que vieram para a América do Sul, alguns chegaram à costa do Oceano Pacífico e à Cordilheira dos Andes, entre 15.000 e 12.000 anos atrás, bastante tempo, né, pessoal? Eles se estabeleceram na região e desenvolveram um novo modo de vida. Então, eles foram criando formas ali para se adaptar, enfim, né, formas de sobreviver. Aprenderam a cultivar plantas como o milho e a batata. Também passaram a domesticar e criar animais, como lhamas e alpacas. Esses animais, além de servir de alimento, eram usados para carregar carga e fornecer a lã, que era usada para fazer roupas, né? Por volta de 5.000 anos atrás, vários povos começaram a se desenvolver na região dos Andes. Eles criaram uma cultura avançada para a época, construíram grandes cidades e desenvolveram técnicas de agricultura e de fabricação de tecidos. Olha só que legal, né? Eles já começaram a fabricar o próprio tecido, não usavam mais pele de animais somente, né? Eles se desenvolveram antes dos incas, que você vai estudar também no 5º ano. Então, aqui tem uma alpaca, um animalzinho, né? Amarrado próximo às cabanas de pedra. Olha só que legal. Eram de pedras, né? Eles não faziam mais de palha, nada disso. Eles eram bem avançados nessa questão de construção para a época. Aqui é um dos alimentos que eles produziam, né? Que é no caso o milho. E vamos falar agora um pouquinho da América Andina. Muito legal, pessoal. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas, ou seja, imagine uma montanha. Então agora vocês vão imaginar muitas montanhas, uma perto da outra, são gigantescas, que se estendem por toda a América do Sul. Ela caracteriza a paisagem de uma grande região e é composta por 6 países na atualidade, ou seja, então essa cadeia de montanhas, ela se estende por 6 países, por isso que ela é muito famosa, tá? Essa região é conhecida como América Andina. Então vamos lá observar o mapa aqui. Então esse é o mapa da região andina. Por que andina? Porque é onde se encontra a Cordilheira dos Andes. Cordilheira, a junção de muitas montanhas. Então vamos lá, ela passa, tem montanha na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia e no Chile. Olha só, tudo aqui tem
essa Cordilheira dos Andes, que é famosíssima. Então aqui tem algumas imagens, né? Vista das montanhas da Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Então aqui um dos animaizinhos que conseguem sobreviver lá, que é a lhama, né? Pastando nessas montanhas, só que aqui já é no Peru, outro lugar. Bom, pessoal, então a nossa aula, ela se encerra aqui, senão vai ficar muito longo, então é legal que vocês voltem, deem mais uma lida, né, na matéria, grifem o que vocês acham que é legal e importante, e eu também vou postar junto nessa atividade, né, para vocês estarem acessando um videozinho sobre a Cordilheira dos Andes. Ele é bem curtinho, porém muito legal de assistir, tá? Para vocês terem aí uma noção, né, das gigantescas montanhas. Pessoal, um grande abraço, beijo, até a próxima!